O Gato de Botas 2 foi o último grande acerto da DreamWorks, uma empresa que, embora não seja perfeita, nos proporcionou algumas das maiores maravilhas animadas que já pudemos ver nas telonas. Megamente, a trilogia de Como Treinar o Seu Dragão, e a trilogia de Kung Fu Panda são apenas alguns exemplos do que essa empresa é capaz de fazer. Claramente, os diretores e roteiristas dessa empresa transbordam talento diferente de outros por aí. Sim, Pixar, estou falando de você, maldita Disney, que me fez acreditar, é a puta que pariu. Gato de Botas 2 foi uma verdadeira obra de arte, cheia de mensagens lindas, importantes e de grande qualidade, que é justamente o que vamos tentar analisar no vídeo de hoje. Fico feliz que esse tipo de obra exista, pois mostra novamente ao público mainstream e geral que, como bem disse Guilherme Del Toro, a animação não é um gênero infantil ou algo assim, mas sim um meio como qualquer outro, onde se pode tratar de todo tipo de tema e ter um público otimista. Indicado para todas as idades, O Gato de Botas 2 é um filme para todos os públicos. Isso também não precisa obrigatoriamente transformá-lo em um produto ruim. Forrest Gump, apesar de algumas piadas mais ousadas, ainda é visto como um filme para todos os públicos e familiar. E é um filmaço. Com essa nova aventura do gatinho acontece exatamente a mesma coisa. Na verdade, há algumas mensagens que eu considero pessoalmente que só um adulto ou uma pessoa com certa experiência de vida pode compreender. Afinal de contas, é a morte, nada mais nada menos, o tema principal do filme. O elenco de personagens na verdade é bem reduzido, sendo realmente relevantes e com mais de uma linha de texto no filme, uns 10 mais ou menos. Mas nesses casos, sempre é muito melhor qualidade do que quantidade. E entre vocês e eu achava que a morte seria a única coisa interessante do filme, já que era a única coisa de que se falava. Mas depois de assistir, posso afirmar que o resto dos personagens não fica devendo em nada, em termos de qualidade, ao aterrorizante morte. Por tudo isso, sejam bem-vindos à minha análise. Resenha de O Gato de Botas 2. O Último Desejo. O filme começa logo de cara, mostrando o quão extremamente bem sucedido é o gato. Após deixar Kitty no altar, ele sai em busca de novas aventuras. Nas palavras da própria Kitty, não há ninguém que o gato ame mais do que a si mesmo. Gato decidiu não sossegar. Para ele, sua vida de aventuras, loucura e incerteza era a verdadeira vida, adrenalina pura, sempre vivendo no limite. Mesmo que isso custasse uma de suas 9 vidas, afinal ele tem 9, qual o problema? Também não é como se elas fossem acabar tão facilmente. O problema é que isso realmente acontece. 8 das 9 vidas do gato se vão, restando apenas uma. O médico dentista, alfaiate do povo, aconselha fortemente que ele se aposente, médico dentista. Com a facilidade com que as 8 vidas restantes se foram, não é loucura pensar que qualquer incidente poderia causar a nona. E com isso, tchau gatinho de botas. Adeus, gato. Isso o assusta, mas ele finge não se importar, mostrando-se estoico e dizendo não ter medo, rindo da morte e achando que nada lhe acontecerá. Afinal de contas, o que ele é sem aventuras? O que é o Gato de Botas sem sua lenda? Por isso o gato segue sua vida normalmente, até que... um sujeito estranho e intimidador começa uma conversa com o gato. Após algumas palavras, Gato entende que é um caçador de recompensas e o desafia para um duelo, dizendo que pode vencê-lo. O estranho lobo, com um certo desapontamento no olhar, diz: "Todos que cruzam meu caminho acham que serão os que vão me vencer, mas nenhum escapou de mim." Explode. O duelo e Gato é totalmente superado pelo lobo. Esse lobo o intimida e assusta a tal ponto que pela primeira vez em suas 9 vidas. Gato está em estado de pânico. Ele não reage nem faz nada diante desse sujeito e foge, deixando a espada para trás. Sua arma famosa é uma de suas marcas mais reconhecíveis, junto com o chapéu e botas. Abandonar a espada, nesse caso, simboliza que ele já não tem mais espírito de luta. Ele está tão assustado com a morte definitiva que não é capaz de se defender. Com essa espada ficou toda a sua vontade e coragem. A partir daí, Gato já não seria o mesmo. Após escapar do lobo, Gato lembra da casa da velhinha que cuida de gatos, onde o médico sugeriu sua aposentadoria. Vendo tudo isso, com todo o terror causado pelo suposto caçador de recompensas, e ao notar que sem o colchão das vidas extras ele já não era o mesmo, ele decide enterrar completamente a figura do Gato de Botas, simbolizando que tecnicamente ele se rendeu à morte e simplesmente parou de lutar. É aqui que ele decide se aposentar completamente e viver uma vida de gato doméstico comum, que é extremamente deprimente. E é aqui que eu me pergunto, sim, é verdade que ali ele estava seguro.
Ele poderia viver sem perigo, apenas comendo, bebendo e dormindo até o fim inevitável. Mas isso é viver? O que é a vida? Continuar respirando, será que vale a pena uma existência vazia e miserável? Só por continuar respirando conscientemente? Sério que vai se deixar levar completamente pela correnteza? E sentir que todos e cada um dos dias da sua vida e que a sua existência não tem valor? Que é descartável e que já não existe mais nada pelo que lutar ou ao que aspirar. Apenas solidão, tristeza, amargura, dor, isso é viver. Estando nessa prisão autoimposta, conheceu o Perrito, o melhor personagem do universo. Não aceito reclamações. Um adorável cachorro vira-lata, não muito inteligente, mas carinhoso e uma boa pessoa até o último fio de pelo. Perrito é um ser de luz, tão puro que até Superman se orgulharia. Uma alma que merece proteção. Não vou mentir. Fiquei muito mal ao ver como maltratavam ele até metade do filme. Perrito é alguém que já sofreu demais e que nem sequer tem total consciência da sua situação, ou não quer entendê-la. Cujo único desejo é ajudar os outros, ele quer ser um cachorrinho de terapia para fazer os outros se sentirem bem. Perrito é puro amor. E sem dúvida não posso estar mais feliz por ele ter acabado ao lado de dois amigos que realmente o apreciam pelo que ele é, uma verdadeira joia brilhante. Enquanto Gato e Perrito se conhecem, Cachinhos Dourados e sua família de ursos atacam a casa dos gatos. Procuram no Gato de Botas para uma missão. Eles não o reconhecem, pois o gato já perdeu todos os traços de sua antiga identidade. O gato ouve sobre o famoso desejo, que realiza qualquer coisa, e tem uma ideia. Ele precisa do desejo para ter mais vidas e voltar a ser como antes. Retomar a vida intrépida que tanto sente falta, mas por que só mais vidas e não infinitas? Não sei, talvez seja como o Shenlong, e existam limitações. Sei lá, eu também não sou cientista de magia. Acho que isso é bem incompatível, na verdade. Bom, a questão é que Gato desenterra sua antiga identidade e retoma o manto do Gato de Botas. E alguém percebeu um detalhe? Quando o gato enterrou sua identidade e cedeu ao medo, tornou-se praticamente um morto-vivo. Foi quando o lobo parou de persegui-lo. O lobo só voltou quando o gato tentou viver de novo. Buscar soluções, lutar e resistir. Até agora, o lobo não apareceu. O quê? Se o lobo é a morte, será que a vida que Gato estava levando já não era como estar morto? Gato deveria voltar na arena e tentar recuperar suas vidas? Afinal de contas, quem era o Gato de Botas sem sua lenda solitária, na qual não cabia mais ninguém? A jornada começa, eles se infiltram onde está a cara de bebê, chegam Kit, os ursos e Perrito, que conseguem uma espada nova para Gato. Muita confusão, diversão e animação de alta qualidade. Depois de tudo isso, Gato, Kit e Perrito conseguem o pergaminho. E ao verificar os caminhos que cada um deveria seguir até o desejo, acontece que cada caminho é um reflexo da alma de quem o usa. Para Perrito era um caminho lindo, pois ele na verdade não quer usar o desejo, não precisa dele, então nem a complicação do caminho. Pois ele não planeja usá-lo, então não precisa ser testado, sua alma está limpa. Já para Kit surge um caminho solitário, sem alguém em quem confiar. Essa é sua luta. Por fim, para Gato surge um caminho de morte e terror total. Como vemos, um reflexo exato de cada personagem após vários acontecimentos, onde podemos ver o quanto a família de ursos ama a Cachinhos Dourados. Apesar de ela não valorizá-los como deveria, Gato acaba sozinho com o lobo, onde finalmente o óbvio é revelado. Não se tratava de um caçador de recompensas, mas da própria morte, que, incentivada pela lenda de um herói imortal, conhecido como Gato de Botas, decidiu ir buscá-lo pessoalmente. Gato, como de costume, entra em pânico e foge rapidamente. Depois de ver suas vidas anteriores sendo esmagadas pela morte, de forma metafórica, ele tem um ataque de ansiedade. Então, Perrito, Cristo aparece e começa a fazer de tudo para acalmar Gato, fazendo o que ele mais gosta de fazer. Daí Rechebiramu. Ser como um cão de terapia. O amor e calor de Perrito acalmam o gato. E depois de um tempo, o gato explica para Perrito por que não foi ao altar com Kit. Basicamente, ele estava com medo. Medo de perder a vida de antes, de não experimentar o que o fazia vivo, de sossegar, sentir e pensar. Viver sempre em adrenalina equivale ao uso de drogas? Sim, isso mesmo. No fim, o estilo de vida de Gato servia para fugir. Evitar pensar no futuro, nos problemas, nos outros ou em mudar de vida.
Gato usava a adrenalina e o perigo como uma droga, como uma forma de escape que o mantinha distraído de um fantasma que sempre estava lá. A sombra do amor, amizade, responsabilidade e morte dentro da sua cidade, sua zona de conforto. Gato não pensava em se casar, sossegar significava perder seu status de lenda. Às vezes o ego supera a razão. Kit ouviu tudo e entendeu melhor o gato. Depois diria a ele que não foi ao altar porque sabia como ele era. Mas não tenho tanta certeza disso. Kit talvez não quisesse piorar o sentimento do gato, pois ele já enfrentava muito. Uma maneira indireta de dar outra chance ao gatete. As duas opções me parecem válidas. Afinal de contas, Kit entendeu que por trás de toda aquela fama e poder só se escondia uma amarga solidão, vozes silenciadas com adrenalina. Porque lembremos, sua lenda era tão grande que não havia espaço para mais ninguém. E o sucesso às vezes é solitário demais. Quero conversar sobre Jack Horner e a valiosa mensagem que ele transmite para as crianças. Jack é um completo idiota, uma pessoa horrível, egocêntrica e cínica que, além disso, nem sequer acredita que está fazendo algo errado. Ele é tão insensível que nada importa. Seria um psicopata clássico? A questão é que uma espécie de grilo falante tenta literalmente evangelizá-lo, afirmando que todos têm bondade e podem mudar para se tornarem melhores pessoas. Mas nós que já temos alguns anos a mais de vida neste mundo, sabemos que isso não é verdade. Sabemos que há pessoas que não mudam, como o número 16 disse em Dragon Ball, algumas simplesmente não entendem com palavras. Havia uma tendência nos filmes de nos fazer pensar que todo mundo que faz algo errado é porque tem um motivo complexo e não. Acho que é bom que os garotos saibam, para sua segurança, que no mundo eles vão encontrar pessoas que simplesmente são más. Isso não é estranho e pode evitar traumas futuros. Jack é uma pessoa má, alguém sem solução, e tudo bem. Acho que é algo muito bom para os garotos saberem. Nem toda a maldade do mundo está, entre aspas, justificada. Existem monstros que simplesmente gostam de ver o sofrimento dos outros e de exercer poder sobre os outros, sem nenhum outro motivo por trás. Finalmente, Gato, Kit e Cachorrinho conseguem chegar ao lugar onde o desejo está escondido. Gato confessa para Kit o que está acontecendo e então, decepcionada, ela diz que tudo bem. Que ela já suspeitava disso. Ele se ama tanto que não percebe o quanto os outros o amam. E o quão sozinho ele pode acabar ficando se continuar nesse caminho. Por isso, ela decide dar o mapa para ele, encerrando dizendo para ele viver suas novas 9 vidas, mas longe dela. Gato responde dizendo que ela não entende, pois a morte está atrás dele. Jack aparece seguido por Cachinhos Dourados e sua família. Tudo se confunde, e quando ela pega o mapa, finalmente pode pedir a família que sempre quis. Ela percebe e salva o ursinho de ser sugado pela fonte dos desejos. Entendendo de uma vez por todas que ela não precisava de outra família, que ela já tinha a melhor família que poderia pedir. Como o cachorrinho disse a ela. Com certeza você tirou a sorte grande entre os órfãos. Gato pega o mapa, mas antes de agir, faz as de Trata pediu. Ele aparece, a morte está aqui, se tranca com o gato, atrás de um muro de fogo, não há escapatória possível, ele deve encarar a própria morte cara a cara. O lobo sombrio desafia Gato para um duelo e lança a espada, a mesma que a morte carregava. Já expliquei antes, quando o gato se rendeu e a morte parou de persegui-lo. Não é divertido se não for difícil, não é satisfatório se ele não lutar pela própria vida. Afinal de contas, a morte veio atrás de uma lenda. Por isso, quando o gato jogou o dinheiro, a morte pôs moedas nos olhos olhando para ele. Isso simboliza que o prêmio dele, de fato, era o gato. Gato é uma vida valiosa, a vida de um herói imortal, de uma lenda. Acho que para a morte deve ser como um doce caramelo. Ali para o gato havia duas opções, como disse a morte. Seguir o caminho covarde, ganhar novas vidas e adiar o inevitável sem vencer o medo, ou enfrentar o pior de frente. Então o gato pega sua espada e desafia a própria morte. Ele pergunta se as vidas dele estão passando de novo diante dos seus olhos, ao que o gato responde que não, só uma. Isso acontece porque o gato não tinha mais medo de morrer. Essa última vida, embora curta, tinha sido completamente plena. Ao ver sua vida passar, ele viu tudo: o amor, o cachorrinho, aventura, medo, felicidade, incerteza, risadas, cansaço, consolo e, acima de tudo, companhia. Ele não estava mais sozinho, nem cavalgando só no meio do nada. Agora ele tinha razões muito mais profundas para viver, seus entes queridos. Uma vida plena, com emoções e bons sentimentos, sempre será melhor que 1000 vidas vazias e falsas.
Ficou ainda mais clara a importância da sua mudança de atitude, por ter sido a faca de Kit que o salvou da morte. Mais uma vez, sendo o afeto que o salvou de um destino miserável, Gato consegue tirar da morte uma de suas foices. Então ele a devolve e diz para ela pegar de volta. Assim, retribuiu a morte, mostrando que não tinha mais medo e mesmo sem poder vencê-la, não seria covarde. A morte, totalmente estupefata diante de Gato, se surpreende por não ver o que esperava. Ele já não era mais aquele herói imortal das lendas, não mais. Agora só restava o Gato de Botas. Uma vida basta, desde que você tenha sentido e vivido tudo o que precisava. Por isso, o Gato enfrentou a morte sem medo. Ele tinha entendido, já tinha tudo. Morrer não o impediria de conquistar nada, porque tudo já estava feito. Uma vida completa e plena. O medo simplesmente desapareceu. Pois não se deve tomar a morte de forma leviana, nem tampouco temê-la. Simplesmente respeitá-la como a última coisa que todos os seres vivos verão antes de partir. Não há. Ao não ter mais o desafio que vinha buscando, simplesmente decide deixá-lo viver o resto de sua vida normalmente. Afinal de contas, morte não mente. Ele é inevitável, e algum dia no futuro, Gato e Morte voltarão a se encontrar, e então será a definitiva. Jack tenta aprontar de novo, mas Perrito o distrai como um Chad. O mapa se quebra. Já resolveu? Talvez Morte tenha ensinado a Gato que ela deve ser respeitada pelo que é. Mas Perrito lhe ensinou a sentir, trocar conquistas por lembranças, trocar adrenalina por sentimentos, viver de verdade. Sem dúvida alguma, Perrito conseguiu cumprir seu objetivo de ser um cachorro de terapia. Não tem como negar. Eu te amo muito, Perrito. Finalmente, Gato decide ficar com sua pequena família, composta por ele mesmo. Kit e Perrito oficializam o nome de Perrito, já que, segundo ele, é assim que seus amigos o chamam. E com isso chegamos ao final. Todo esse cinema extremo, encapsulado em apenas 1 hora e 40 minutos. Uma loucura, se quer saber. E tentei ser bem conciso. Se eu tivesse entrado a fundo em temas como Cachinhos Dourados, sua família, Jack, Perrito ou a própria morte, é que esse vídeo duraria mais do que o próprio filme, não é brincadeira. Essa obra não tem um personagem ruim sequer. Você pode gostar mais de um do que de outro, claro, mas todos funcionam perfeitamente e cumprem seu papel de forma fantástica. Nenhum soa inverossímil ou artificial, todos são carismáticos e naturais. Pouco mais há a dizer. Nem preciso mencionar que tecnicamente é uma barbaridade, né? Faz a primeira animação, que aliás eu nem assisti, parecer um projeto de animação de crianças do ensino médio. Sem dúvida, isso pode ser um ponto de virada na hora de entregar produtos com uma qualidade narrativa tão alta assim, mesmo se forem para crianças. DreamWorks sendo DreamWorks. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Vida longa à equipe e amizade.